Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a reforma do ensino médio. A educação básica no Brasil é dividida em três partes: educação infantil, educação fundamental e ensino médio. Já conseguimos universalizar o ensino fundamental. Precisamos agora melhorar e ampliar a educação infantil e o ensino médio. Pelas diversas modalidades de avaliação, percebe-se que o gargalo do nosso sistema educacional está no ensino médio, pelo baixo número de alunos matriculados, pela grande desistência e pela reduzida qualidade. A reforma do ensino médio está na ordem do dia. Ela vem sendo discutida há 2 décadas, sem que se tenha aprovado algum projeto efetivo de reforma. Agora o governo federal resolveu enfrentar essa questão, enviando ao Congresso uma proposta de reforma de ensino médio sob a forma de medida provisória. Neste programa, faremos uma breve avaliação do ensino médio, da proposta de reforma do governo e da modalidade de tramitação. O nosso convidado é o professor Geraldo Leão, professor da UFMG e um dos especialistas sobre esse tema. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, Domingos. Vamos começar por um balanço. Que balanço se pode fazer do ensino médio no Brasil, professor? O balanço não é muito favorável. A gente teve uma ampliação do ensino médio a partir de 82. 82 eram 3 milhões de estudantes do ensino médio, hoje são 9 milhões. 9 milhões. Então há um processo de massificação do ensino médio nesse período, sem o devido acompanhamento das políticas públicas e educacionais e investimento adequado nesse nível de ensino. Com isso, a gente tem um grande problema, que é o baixo atendimento da população, uma dificuldade de acesso, né? A demanda é muito grande. Hoje nós temos, para você ter ideia, 10 milhões de jovens de 15 a 17 anos e nem 50% está no ensino médio, né? Pouco mais de 50%. Não está matriculado? Não está matriculado no ensino médio. Tem jovens no ensino fundamental e tem jovens fora da escola. 1.700.000 jovens fora da escola. E para quem quer se desenvolver, ter 50% dos jovens em idade escolar fora do ensino médio, porque o ensino médio é vital para a profissionalização dos nossos estudantes, não é, professor? Exatamente. Um país que quer se desenvolver com os desafios que a sociedade contemporânea nos coloca, não pode de maneira nenhuma abrir mão desse número de jovens que estão aí potencialmente esperando uma oportunidade, né, de se inserir, seja no mercado de trabalho, seja de continuidade dos estudos. Sim. Não é? Além do crescimento do número de matriculados, que outros pontos positivos o nosso ensino médio tem? Olha, se a gente for avaliar positivamente o ensino médio, um grande avanço que a gente tem em relação ao ensino médio é a concepção de formação geral e integral que veio com a nova LDB. Né? Já estava na Constituição Federal de 88 e foi sacramentada na nova LDB. Então, ela traz uma concepção bastante moderna e ampla da formação nesse nível de ensino. Isso a gente pode dizer que é um grande avanço. Outro avanço foi o fato de se reconhecer a obrigatoriedade do Estado em relação ao ensino médio. Houve durante toda a década de 90 e também primeira década de 2000, uma grande resistência em incorporar o ensino médio como uma etapa obrigatória. E ela passou a ser responsabilidade dos governos estaduais? Ela é responsabilidade dos governos estaduais, né, com a ação coordenada e solidária do governo federal, lógico. Né? Os municípios também participam ou minoritariamente? Não, os municípios se responsabilizam pela educação infantil e séries iniciais. Não há impedimento, desde que os municípios sejam capazes de atender a educação infantil e o ensino fundamental. Sim. Né? E as limitações que outras nós temos em termos de qualidade? Então, nós temos um grande problema que é o do financiamento. Né? Nós não temos um investimento adequado
e isso foi definido agora no Plano Nacional de Educação, né, com a ideia do custo aluno qualidade inicial e a ideia de que você tenha um percentual vinculado à educação que seja capaz de criar as condições adequadas. Então, a gente tem muito problema de financiamento nas condições das escolas, né? E um grande problema com relação à valorização dos professores que estão no ensino médio, né? A formação e condições adequadas de salário e de manutenção desse serviço. E com relação à infraestrutura dessas escolas, deve ser muito desigual nesse imenso Brasil. Né? É uma desigualdade bastante grande, né? A gente fala da escola pública, que, né, a escola pública estadual atende 85% da demanda do ensino médio, né? E as situações são muito desiguais, né? Mas se a gente puder generalizar, elas são desiguais para pior, né? A maioria tem grandes problemas com relação à manutenção de laboratórios de informática, que você chega numa escola, tem um laboratório, mas não tem acesso à internet. Não tem professores para trabalhar nesses laboratórios. Bibliotecas, nem se fala, a precariedade da biblioteca e coisas básicas. Nós fizemos uma pesquisa no Observatório da Juventude, em 2009, com a Rede Estadual do Pará. Encontramos escolas depauperadas, né, sem condições, sem água, por exemplo, água gelada, né, naquele calor do Pará. Diante deste quadro, reformar o ensino médio é uma veleidade ou uma necessidade, professor? É uma necessidade urgente. A reforma, ninguém nega a necessidade de se reformar o ensino médio. É preciso investir nesse nível de ensino, pensando globalmente a sua organização, a sua estruturação e as condições de funcionamento desse nível de ensino. Não há dúvidas. As controvérsias começam quando se pensa em que direção irá essa reforma. Que reforma será essa? Que reforma será essa? Mas esse tema será tema do nosso segundo bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é a reforma do ensino médio. No primeiro, nós fizemos um balanço do ensino médio, suas forças, suas limitações, e já deixamos no ar o tema desse segundo bloco, que seria fazer uma análise da proposta de reforma curricular que foi enviada ao Congresso Nacional. Né? Que características tem essa proposta de reforma do ensino médio, professor? Olha, a grande questão, tem duas grandes questões nessa proposta. A primeira é a forma como ela foi encaminhada. Perfeito. Né? É medida provisória. Medida provisória. Né? Okay. Então, a medida provisória é um instrumento legal para situações de emergência, aquelas que não podem esperar o processo de tramitação. Então, primeiro a gente tem que considerar isso. A segunda questão, o ponto central da reforma, é uma mudança curricular e organizacional que pretende flexibilizar a formação no ensino médio, reduzindo a carga horária obrigatória da Base Nacional Comum, ampliando a diversificação e introduzindo 5 itinerários formativos. Sim. Né? Tem como é que se diz, um núcleo básico formal, que seriam 3 disciplinas, não é isso? Existe a exigência são 3 disciplinas obrigatórias: língua portuguesa, matemática e língua inglesa. E os outros 5 possibilidades que o senhor havia mencionado? Antes de entrar nas 5 possibilidades, nós temos que lembrar que se excluem algumas disciplinas que eram obrigatórias, né, consideradas obrigatórias: sociologia, filosofia, educação física e artes. Sim. Os 5 itinerários definidos são linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e formação profissional. Perfeito. Sendo que formação profissional ela é comum para todos teriam que fazer,
né, teriam a opção de escolher sua formação profissional, e a gente teria essas 4 outras a serem ofertadas pela escola. Sim. Nós tivemos, quando eu fiz o ensino secundário, que se chamava na época, também era diversificado. Nós tínhamos científico, o clássico, e tínhamos o normal, que preparava as pessoas para o magistério. Seria boa essa diversificação ou deveríamos manter, digamos, um currículo único para todos? A polêmica não se coloca em relação à flexibilização e diversificação. Perfeito. Nós concordamos que é uma demanda, inclusive dos jovens, de que haja uma maior flexibilização e uma maior diversificação de possíveis percursos de acordo com a escolha dos jovens. O que nós problematizamos e temos feito bastante críticas é que o espírito da medida, ela não flexibiliza, ela enrijece ainda mais. Então, sob essa aparência... Em que sentido? Só para entender melhor. Porque ao criar 4 percursos, na verdade, né, porque o outro já é obrigatório, 4 percursos a serem escolhidos, você não dá outras opções a esses jovens. A LDB, ela já trazia possibilidades de flexibilização muito maiores, né? Ela permite que você organize a escola de diferentes modos. Não há uma exigência de organização disciplinar em 13 disciplinas. O que faz com que a nossa escola do ensino médio seja organizada dessa forma, bacharelesca, com tantas disciplinas, tão conteudista e que torna o ensino tão pouco atraente à juventude, é a cultura curricular e o modo de organizar nossas escolas que já vem de há muito tempo. Não é uma medida provisória que vai cair como uma pílula mágica que consiga resolver isso. Há outros problemas que dizem respeito às condições de funcionamento da escola para se conduzir uma reforma mais flexível e com uma formação geral e ampla, que é aquilo que propugna a LDB. Sim. Tirar daquelas 3 disciplinas fundamentais, língua portuguesa, matemática e inglês, como se monta o currículo nessas 5 alternativas que o senhor mencionou? Então, essas definições se darão posteriormente, né? Os sistemas de ensino terão liberdade de escolher, né, entre as 4 possibilidades quais oferecerão, de acordo com as suas condições e as suas orientações. E a medida provisória, ela está muito amarrada à definição da Base Nacional Curricular Comum, que vinha sendo discutida. Havia um processo de discussão para a construção de uma Base Nacional Curricular e muitas definições da medida provisória estão condicionadas à aprovação da Base Nacional Curricular Comum. Então, antes de aprovar a Base Nacional Curricular Comum, não se sabe muito bem como será essa parte diversificada e a outra parte comum. E né? Quem decidiria isso? Seria, digamos, as secretarias estaduais de educação, nas escolas privadas, seriam os diretores das escolas privadas, os diretores das escolas públicas. De quem que é essa responsabilidade ou essa competência? Então, definida a Base Nacional Curricular Comum pelo Conselho Nacional de Educação, com a aprovação do MEC, o MEC é que aprova consultando o Conselho Nacional de Educação, e há também uma vinculação a consultas ao conselhos de secretários estaduais de educação e secretários municipais. Feita essa definição, cada sistema de ensino irá montar a sua proposta pedagógica a partir da definição do que é comum, que são 1.200 horas, e as outras 3.000 horas que são destinadas à parte diversificada. Então, cada sistema de ensino, o Sistema de Ensino Estadual de Minas Gerais, a Secretaria Estadual, irá definir quais são os princípios pedagógicos, as orientações, os conteúdos, como é que essas orientações vindas da base serão aplicadas nas escolas. Né? Com essa diversificação, como fica o exame do Enem, por exemplo? Atualmente, que é unificado. Outra questão em aberto, né? Imaginamos que, a se manter esses itinerários, nós teremos que ter uma prova que abarque
as diferentes trajetórias sem fazer, sem produzir nenhuma desigualdade na avaliação, com a equiparação entre eles. Mas isso ainda está indefinido, porque nós não sabemos qual será o conteúdo, né? Mas com certeza haverá alguma mexida aí no Enem para se adequar à nova proposta, né? Se ela passar. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos continuar examinando as reações e as críticas ao projeto enviado ao Congresso Nacional. Também seus pontos positivos e seus pontos negativos. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando reforma do ensino médio. No primeiro bloco, balanço. No segundo bloco, analisamos a proposta do governo e já deixamos para esse terceiro bloco um pouco as reações, né? Quais as principais críticas à proposta exatamente pelos especialistas? Então, a principal crítica se diz respeito ao processo, ao encaminhamento. A tramitação. A tramitação. Medida provisória. Havia um processo de construção de propostas para a reforma do ensino médio que vinham sendo elaboradas por especialistas, por parlamentares. Havia uma comissão, né, constituída no Congresso Nacional e que inclusive apresentou um projeto, né, que foi ignorado, né, até incorporou-se muitas coisas nesse projeto atual, mas a principal crítica é isso: silenciou-se, ignorou-se o processo que já vinha sendo constituído. Havia algumas políticas públicas, por exemplo, uma delas um projeto que se chamava Ensino Médio Inovador, que era de fomentar nas escolas experiências inovadoras em relação ao ensino médio, exatamente pensando na constituição de uma escola adequada às demandas da juventude. Isso foi ignorado. Isso é uma das principais críticas. A outra é o que a gente já falou do enrijecimento. Quer dizer, ao oferecer esses itinerários, nós corremos o risco de produzir mais desigualdades. Porque imagina uma escola, naquelas condições que nós falamos aqui no início do programa, onde não há a menor condição precárias em infraestrutura, precárias, com professores sem formação adequada para aquela área. Um dado só da Sociedade Brasileira de Física: 69% dos professores de física no Brasil não são formados para dar aula de física. Onde que estão esses professores? Eles estão nas escolas mais precarizadas. Então, ao deixar que a escola, o sistema de ensino, escolha, sem dar condições para que ela realmente ofereça um ensino de qualidade e uma formação geral e ampla para esses alunos, nós corremos o risco de produzir desigualdades. Não é? Qual tem sido a reação, por exemplo, dos alunos, que também são diretamente interessados na sua própria formação? Sim. Então, a reação é muito diversificada, né? Existe uma boa... Hoje nós estamos contando aí com ocupações em várias escolas do ensino médio, pelo Brasil afora, em reação à medida provisória, não é? Então, há uma reação negativa, exatamente em função dessas críticas, mas há também muita desinformação, porque o processo não foi construído na discussão com pais e alunos. Né? Há manifestações de alunos que consideram uma boa proposta, né? Pensando exatamente nessa possibilidade de diminuir o número de disciplinas, mas também há alunos e pais que veem essa possibilidade, que pensam, por exemplo, o seguinte: eu vou fazer algumas disciplinas, mas ao chegar no Enem, se sairá melhor aqueles alunos que tiverem mais disciplinas em melhores condições. Perfeito. Né? Por que a reação maior
está sendo no Paraná. O que o Paraná tem de especial, professor? Essa é uma pergunta que a gente se faz, né? O que terá acontecido com o Paraná? A minha hipótese é que há uma dificuldade muito grande de interlocução entre o governo estadual do Paraná com docentes e discentes, né? Nós, recentemente, tivemos uma greve de docentes que foi duramente reprimida no Paraná. E manifestações recentes também dos estudantes duramente reprimidas. Então, essa falta de diálogo, de negociação, ela tende a acirrar os ânimos. Não é? Se não há negociação, se não há diálogo, a única alternativa é ocupar para que se produza o diálogo. Não é? Essas ocupações também têm sido criticadas, embora se reconheça, digamos, a liberdade na democracia de reagir, né? Porque tem impedido que os alunos estudem e também que participem do Exame Nacional do Enem. Esse movimento tem extrapolado os limites da liberdade? Não, eu acho, na minha avaliação pessoal, que não há uma extrapolação. Há, como eu disse, uma forma de luta que é legítima e que deve ser reconhecida num espaço, num país democrático. Né? Logicamente, os movimentos de ocupações são autônomos, há mais radicalizados e menos radicalizados, mas também há uma tendência bastante grande de criminalizar esses movimentos. Não há nenhum impedimento, várias ocupações negociaram a possibilidade de fazer o Enem. Sim, nós vimos também durante as eleições. Durante as eleições foi muito tranquilo, se fez um verdadeiro estardalhaço, né, dizendo que ia impedir as eleições e tal. Quem se recusou a negociar foi exatamente o Ministério da Educação, que não quis abrir mão de fazer o Enem em escolas totalmente desocupadas, inclusive incluindo escolas que não estavam ocupadas ou que deixaram de ser ocupadas, né? Mas aqui em Belo Horizonte nós tivemos vários casos de escolas em que os estudantes se retiraram, houve a prova do Enem e eles voltaram depois para a ocupação. Perfeito. Como está a ocupação nas federais, sobretudo na UFMG, professor? Então, hoje nós temos 169 instituições de ensino superior ocupadas. Não é? No Brasil todo? No Brasil todo. Na UFMG a gente tem várias unidades, vários departamentos, faculdades ocupados, não é? E é um movimento que vem crescendo, porque em função dessa radicalidade do governo em não negociar, em não abrir a discussão. Por exemplo, o governo sinalizou com a possibilidade de transformar a medida provisória em projeto de lei para que se tenha esse processo e não houve avanço nesse sentido. Então é preciso que haja um movimento por parte do governo no sentido de criar espaços de negociação. Para nós só há uma justificativa para não fazer isso. É não abrir um espaço mais amplo de discussão que questione as bases dessa reforma. Perfeito. Professor, queria agradecer muito sua presença, seus esclarecimentos. Infelizmente o nosso tempo acabou. A reforma do ensino médio é um gargalo, é uma necessidade. Precisamos encarar e melhorar a qualidade e ampliar exatamente as matrículas desse setor, porque a formação dos nossos jovens no ensino médio é fundamental para a continuidade da sua formação, mas, sobretudo, para o desenvolvimento dos nossos jovens e do nosso país. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.